Olá, esse é o podcast Memória Narrada, Arquivos de Arquitetura, Cidade e Design, uma iniciativa do Grupo de Pesquisa CNPq, Arquivos, Fontes e Narrativas, entre Cidade, Arquitetura e Design, que reúne docentes, pesquisadores, estudantes de graduação e pós-graduação das Faculdades de Arquitetura e Urbanismo da USP, UFRJ, UNB e UFBA, sob a coordenação da professora Joana Mello e do professor Eduardo Costa. Eu me chamo Maria Clara e sou graduanda do terceiro semestre do curso de Arquitetura e Urbanismo da FAUSP. Farei a narração do podcast e espero que gostem. O que é um acervo? Como os museus e instituições históricas e culturais lidam com esse bem? Como esses acervos são levados ao conhecimento do público? No episódio de hoje da série Memória Narrada, conversaremos sobre as formas de difusão dos acervos das instituições que conhecemos nos episódios anteriores. Veremos como o Museu Casa Kubitschek, o Museu de Arte da Pampulha e o Museu Histórico Abílio Barreto lidam com a difusão de seu patrimônio a partir das demandas colocadas pelo público, assim como os projetos curatoriais envolvidos nessa atividade. Através de centros de documentação, exposições e pesquisas, os artefatos e memórias desses museus circulam pela cidade de Belo Horizonte. Ana Karina Bernardes, do Museu Casa Kubitschek, nos conta sobre a função do CEDOC, o Centro de Documentação da instituição, no processo de difusão do seu material. Como eu disse, o CEDOC do NCK ele é muito recente, de 2019 para cá. Então, a gente ainda não teve uma grande quantidade de público demandando pesquisa no CEDOC. O que a gente percebe que foi, o que teve de procura até então, a maior parte foi de curadores, principalmente dos curadores da nova instituição que está sendo montada. Então, o CEDOC serviu realmente de base, a documentação que está ali ajudou a embasar bastante essa nova instituição a ser criada, e de alguns estudantes de mestrado e doutorado que vêm fazendo algumas pesquisas em relação a essa questão da moradia, do modernismo, das casas modernas, mais isso. Já no Museu de Arte da Pampulha, o Centro de Documentação, como explica Dalba da Costa, atende principalmente os técnicos do próprio museu. No entanto, a demanda de pesquisadores por materiais do acervo vem aumentando nos últimos anos. Bom, primeiro, a gente atende a equipe técnica do museu, porque o Centro de Documentação ele tem essa função de dar apoio aos técnicos do museu em suas pesquisas. Depois, a gente atende também curadores, jornalistas, historiadores, arquitetos e pesquisadores das mais diversas áreas. Nos últimos anos, de uns 4 anos para cá, a gente tem percebido um aumento de estudantes do ensino superior, principalmente das áreas de museologia, arquitetura, urbanismo e história. O Museu Histórico Abílio Barreto tem nas visitas escolares seu principal público. Desde a década de 1940, as crianças visitam o museu e conhecem melhor a cidade. A característica do público majoritário do museu, como sua idade e seu interesse, direcionam as formas de extroversão praticadas pelo museu. Isabel Guerra conta como o Museu Abílio Barreto lida com o público escolar e os demais interessados. Então, a gente tem um usuário, não agora na pandemia, mas um usuário que é desde a década de 40, que são as escolas públicas municipais. As escolas no geral, eu falei as públicas municipais por ser da nossa rede mesmo, então a gente tem uma relação mais íntima. Quando os meninos aqui têm 9, 10 anos, eles estudam a história de Belo Horizonte. Como lá é um museu histórico e lá tem essa casa restaurada que era do período do Arraial, então é muito comum alunos assim de terceiro ano, quarto ano visitarem o museu. Então esse é um público super importante para a gente, até em volume de pessoas, porque chega um ônibus, 40 meninos de uma vez no museu. E a gente tem um educativo desde a década de 40 também. Não um setor educativo desde aquele período, mas a gente tem uma atuação educativa muito forte. O museu ele é conhecido por isso, ele tem projetos premiados nessa área. E é um setor que se mantém lá no museu. Esse é o nosso principal público.
do público que a gente vai chamar aqui de público, a gente tem um público também de universitários, principalmente das áreas de arquitetura, museologia, arquivologia, história, né? Que é um público que vai ao museu para tanto visitar quanto visitar normalmente, assim, né? Quanto fazer visitas técnicas, que é uma visita onde a gente explica mesmo o trabalho que é feito no museu. O pessoal da arquitetura gosta muito de entender como que o prédio do museu foi construído. O prédio, a gente tem um prédio lá no museu, né? A gente tem esse casarão antigo, né? Que é do século XIX, que é uma casa tombada pelo IPHAN, que a gente entende como um acervo do museu. Mas na década de 90, o museu teve um grande projeto de revitalização que construiu um edifício sede. E, à época, né, foi o único edifício construído aqui para ser sede de um museu, né? Então, um edifício pensado com reservas técnicas, com as áreas de conservação. Então, não foi um edifício tombado que foi adaptado para ser um museu, foi um edifício construído para isso. Então, é muito comum também os estudantes de arquitetura quererem entender qual que é a necessidade de um prédio de museu, né? Como que esse prédio foi pensado e planejado. E a gente tem um público espontâneo, né? Que é aquele público que vai no museu no final de semana, que vai em outros horários, família. A gente não tem um levantamento, não. Assim, esse público espontâneo, a gente não tem uma pesquisa para entender o que levou esse público até lá, qual que é a faixa etária desse público, né? Então, a gente não tem essa referência que eu posso te falar aqui agora. As exposições são a principal forma de difusão do patrimônio do museu, ressalta Isabel. Então, a nossa principal forma de acesso e difusão é a exposição, né? A gente tem no museu, normalmente, né? Tem época que está montando uma, desmontando outra, mas, no geral, a gente tem uma exposição de longa duração, que normalmente é montada nesse casarão, né? Nessa casa aí do século XIX, nessa sede da Fazenda do Leitão, que aí é uma exposição que a gente chama de mais panorâmica, assim, da história da cidade, né? A gente tenta trazer, lógico, os conceitos novos da história ali, né? Mas uma exposição que fique mais tempo, que uma pessoa consiga entrar nessa exposição e entender um pouco o geral do que é uma história de Belo Horizonte. No momento, a gente está com uma exposição lá chamada Complexa Cidade, com várias temáticas. E a gente tem uma exposição que a gente chama de uma exposição monográfica, né? Que a gente pega um tema, uma exposição normalmente de média duração. A gente trabalha um tema ali e essa exposição fica na nossa sala expositiva, que é nesse edifício sede mais novo, né? Da década de 90, mas comparando com o casarão, muito mais novo. A última exposição monográfica que a gente teve foi a exposição AMB, que é a exposição de trajetórias afro-brasileiras em Belo Horizonte. Então, a gente teve essa exposição que foi desmontada o ano passado. E a gente já teve exposição sobre teatro, sobre bares, sobre futebol, sobre preservação, né, do patrimônio em Belo Horizonte, monumentos, enfim, são exposições, como eu falei, que a gente escolhe um tema e explora esse tema. Nessa exposição mais monográfica, não necessariamente é só o acervo do museu que é colocado lá. Normalmente nem é só o acervo do museu, porque a gente não tem um acervo que possa tratar de um tema tão específico, né? Um acervo tão rico para tratar de um tema tão específico. Então, a gente leva o acervo do Museu Histórico Abílio Barreto, mas também, né, as pessoas cedem acervo e tudo. E essa é até uma forma da gente fazer pesquisas, reconhecer acervos que tem na cidade sobre temas que, às vezes, o museu não tem tão forte no seu acervo e poder pedir doação e incorporar algum acervo que vem dessas exposições. Redes sociais e intervenções pela cidade também são estratégias do museu. A gente tem uma exposição, mas, na verdade, é tipo um banner, né? Que fica na Avenida Prudente de Moraes, um encontro entre a Avenida Prudente de Moraes e a Avenida do Contorno,
Mas aí não é o acervo original, né? A gente faz uma pesquisa e coloca lá reprodução, principalmente do acervo fotográfico. O museu não tem um site, né, onde esse acervo possa ser consultado, né? Isso é uma questão que a gente precisa lidar com ela. Qualquer pesquisador, qualquer pessoa que queira conhecer mais o acervo do museu ou fazer um projeto de pesquisa, essa pessoa vai à biblioteca do museu presencialmente, aí pega os instrumentos de pesquisa, identifica o acervo. O Cristiano, nosso bibliotecário, também auxilia, né? A pessoa fala o tema que ela quer pesquisar, ele auxilia, e aí a pessoa pode ter acesso ao acervo original, né? Aí a gente tira o acervo da reserva técnica e ela conhece. A gente tenta sempre, principalmente no acervo fotográfico, que é um acervo bastante consultado, apresentar o acervo digitalizado, né? Que normalmente a pessoa quer ver a imagem, né? Raras pesquisas precisam do acervo original mesmo, para identificar papel, né? Forma de impressão, esse tipo de coisa. Então, é dessa maneira. O setor de pesquisa lá do museu, ele coloca no Facebook também, assim, datas comemorativas, ele pega uma imagem de acervo fotográfico do museu e faz um textinho sobre algum tema, Dia das Mães, assim, essas datas comemorativas nacionais mesmo. E aí é uma forma de acesso. Plataformas digitais de consulta aos acervos é uma outra estratégia de difusão. Essa estratégia permite que usuários que estejam fora da cidade possam ter acesso aos artefatos mantidos pelo museu. Ana Karina, do Museu Casa Kubitschek, nos conta que atualmente o museu vem testando uma nova plataforma. A gente vem testando a plataforma Tainacan, né, para a difusão do acervo museológico e a possibilidade do acervo documental também. Mas o nosso banco de dados ele está alocado basicamente, são tabelas de Word e Excel, que a gente trabalha muito com os documentos no Drive do e-mail, do Google Drive, né? O acesso ao arquivo, ele pode ser feito tanto presencial quanto virtualmente, justamente por a gente ter 90% do nosso acervo já tá numa plataforma digital. As coleções, como eu falei, a gente estabeleceu as diretrizes, né, do que seriam o centro de documentação e quais as coleções pertencem a ela. Então, a gente tem várias coleções dentro do CEDOC, mas, majoritariamente, a gente trabalha com séries, né? Então, a gente tem série que faz uma série em relação ao acervo, série de exposição, série histórica, que vai tratar aí da trajetória da casa, do jardim, do museu em si, de fomento. Acho que são umas 7 séries, salvo engano, que a gente trata dentro do CEDOC. E aí a pesquisa em relação a elas majoritariamente também em relação ao acervo e as fotografias que a gente possui em relação ao acervo imobiliário, né? É o grande foco de pesquisa. O Museu de Arte da Pampulha vem fazendo um estudo de viabilidade da construção de um banco de dados de seu acervo. Então, assim, uma das missões do Museu de Arte da Pampulha é a difusão do seu acervo de arte, né, através da pesquisa e da disponibilização. Em 2010, o Museu de Arte ele realizou uma exposição que foi chamada de Coisário Cassino Museu, que foi curadoria do Marconi Drummond. E ali, o museu, nessa exposição, ele apresentou registros e a composição desses documentos que fazem parte do Centro de Documentação. Uma forma ali de mostrar esse acervo, né? Mas o destaque maior, assim, sempre é mais direcionado para o acervo artístico da instituição, né? O acervo documental meio que ele vai compor ali nos bastidores, né? Esse acervo. Então, o Centro de Documentação, ele é uma unidade de informação dentro do museu, né? Então, o centro ele tem essa função de não só centralizar toda a documentação e os registros são disponibilizados, né? Assim, pelo museu, enfim, mas também de dar acesso e divulgar esse acervo documental.
Então, o SEDOC, ele ainda não tem o seu acervo digitalizado, né? Nós estamos estudando a viabilidade de um banco de dados que dialogue com todos os acervos do museu, porque o museu, atualmente, ele tem 4 acervos. Ele tem o acervo artístico, né? Que são propriamente as obras de arte. Ele tem um acervo histórico, que são peças remanescentes ali do cassino. A gente tem o acervo bibliográfico, né, que vai compor a biblioteca, e a gente tem o acervo documental. Então, o grande desafio é viabilizar um banco de dados que dialogue com esses 4 acervos ali dentro do museu. Os desafios enfrentados pelos museus para a difusão do seu patrimônio e memória são diversos, como podemos ver, mas são diversas também as formas de encontro com o público, intervenções pela cidade, exposições, atendimento ao público e plataformas digitais. Os museus se reinventam a partir de seus acervos e levam ao público parte da história da cidade e seus moradores, além de arte e informação. Assim, chegamos ao fim do 3º episódio do podcast Memória Narrada, Arquivos de Arquitetura, Cidade e Design, dedicado a Belo Horizonte. O programa foi desenvolvido no âmbito do Projeto Unificado de Bolsas da USP, com a participação dos estudantes de graduação Alícia Ferreira, André Luiz de Souza, Maria Clara Rodrigues, Nicolas Sarracino e William Hideki, das estudantes de pós-graduação Anne Capello, Gabriela Tamari, Isabel Sanches, do pesquisador Carlos Oliveira e dos docentes da FAUSP, Joana Mello e Eduardo Costa. Obrigada pela sua companhia nessa temporada.